TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, você ligado em toda a programação da TV Correio da Manhã, aqui em Petrópolis e Pati de Alferes, no canal 16 da Tec Cable, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, também nos assistindo. Obrigado aí pela grande audiência. Em Nova Friburgo, nós estamos no canal 5 e Teresópolis, canal 21. E a todos que nos assistem pela rede social da TV Correio da Manhã, o Facebook, Instagram e o nosso site, que fica 24 horas transmitindo a nossa programação simultaneamente para você. www.tvc16.com. E lembrando que a nossa programação fica lá no YouTube para você ver e rever e acompanhar toda a programação da TV Correio da Manhã. Um abraço, André Lamela, um abraço, Matheus Carvalho, Letícia, Rodrigo, bom retorno, toda a nossa equipe. Estamos juntos aí para mais um A Voz da Cidade, agradecendo sempre o carinho da sua participação, a sua audiência e, claro, nós estamos aqui para isso, para dar voz à nossa população, para juntos construirmos uma cidade melhor. E você que quiser participar, trazendo aqui alguma reivindicação, uma denúncia, reclamação, você pode através do nosso WhatsApp, está aqui na tela para você, o 98882-2049. Para quem não é de Petrópolis e nos assiste numa das outras 5 cidades que estamos ao vivo, é só botar o DDD 24, manda para cá, problema aí na sua rua, no seu bairro, vamos cobrar aí das nossas autoridades, beleza? Agradecendo sempre aí o carinho e a parceria de todos. Bom, e atualizando informações sobre a grande tragédia que assolou Petrópolis desde a última terça-feira, o número de mortos já está atualizado e até amanhã desta quarta-feira, dia 23, 198 pessoas confirmadas que vieram a óbito nessa grande tragédia, lamentavelmente. E na manhã desta quarta-feira, Petrópolis amanheceu assim, ó, para dar um pouco de esperança para a gente. Imagens aí da manhã desta quarta-feira aqui em Petrópolis, no bairro Alto da Serra, indo para o centro. A gente ainda vê muita lama, muita terra, muita água suja pela cidade. Olha aí a quantidade de terra dos rios, de deslizamentos. Mas o céu em Petrópolis amanheceu azul, em meio a esse verde da esperança. Esperança de dias melhores. Coisa linda demais. Bom, e você sabe que é alto o índice de animais abandonados nas ruas da cidade. Inclusive, devido a essa tragédia, já foram resgatados 300 animais. Alguns que podem ter se perdido da casa, da família, outros que realmente já vivem abandonados pelas ruas. É uma causa muito preocupante, é uma situação preocupante sempre esse alto índice de animais abandonados nas ruas de Petrópolis. E existem algumas instituições que trabalham até de forma voluntária, sem fins lucrativos, em prol dessa causa. Uma delas é o GAPA Itaipava. O GAPA Itaipava, que recebe denúncias de animais que estão com maus tratos ou abandonados. O GAPA tenta recuperar esses animais e deixá-los em condições de serem adotados por qualquer família, desde que seja uma adoção feita com responsabilidade. O GAPA realiza feiras de adoções presenciais, que devem voltar agora esse mês, primeiro sábado de cada mês, no estacionamento do Supermercado Extra em Itaipava, terceiro sábado de cada mês, na varanda do Parque Municipal de Exposições. Você vê aí os endereços das redes sociais do GAPA. Você pode fazer a sua adoção virtualmente. Lá na página do Facebook e do Instagram tem as fotos dos animais do GAPA que estão disponíveis para adoção. Você pode escolher o seu, aquele que você tem carinho, afinidade, e adotá-lo pelas redes sociais do GAPA. Você sabe que a adoção tem que ser feita com responsabilidade, com seriedade, é uma vida que você vai cuidar. Então escolha lá o seu animalzinho, aquele que vai fazer parte da sua família, entre em contato com o GAPA pelas redes sociais e adote um animal. Os animais do GAPA já vão castrados, vacinados e vermifugados. É só você dar amor e carinho. Se você já tem o seu e quer colaborar com essa causa, você pode doar para o GAPA também entrando em contato pelas redes sociais.
doações de vacinas, medicamentos, rações, ou você pode ser um voluntário do GAPA, participando aí das feiras e ajudando esse trabalho belíssimo e muito responsável. Bom, e você que está sempre aqui por Petrópolis, já reabriu as portas o Temperado Self-Service, superando aí toda essa tragédia. Vamos para cima, vamos que vamos, e vamos recuperar nossa cidade. O Temperado já abriu as portas. Você que está aqui pelo centro, estava com saudade daquela comidinha com tempero caseiro, com atendimento bacana, o Temperado Self-Service. O Temperado é a comida caseira saborosíssima que você tem aqui no centro da cidade, em um ambiente familiar, aconchegante, com ótimo atendimento e esperando você aí com todas as medidas de segurança e higiene. Diversas opções para o seu almoço, com variadas saladas, aquela alimentação bem saudável, e carnes, massas e tudo sempre fresquinho para você. Ligue e peça sua quentinha, que o Temperado entrega aqui na Rua do Imperador e arredores. É só você entrar em contato com o 2237-8261 e fazer aí a consulta. Ou vá pessoalmente almoçar no Temperado Self-Service, ali na Rua do Imperador, número 218. É o endereço do sabor. Temperado reabriu as portas e quem reabre as portas também nessa quarta-feira é a Casa Decora. Está lá esperando vocês com muitas novidades, aguardando aí as pessoas que estão aos pouquinhos, né? Voltando aí. Você que precisa, de repente perdeu aí nessa tragédia aí roupa de cama, travesseiro, você que precisa aí renovar os seus jogos de cama e mesa, banho, a Casa Decora reabriu as portas, hein? Neste dia 23 de fevereiro está de volta aí para deixar sua casa linda onde ela estiver. Compareça lá na Casa Decora, ali no Shopping Copacabana, na Rua do Imperador, pertinho ali do Obelisco, da agência ali do Itaú, fazer um jabá aqui para ver se o Itaú vem anunciar com a gente também. Um abraço aí, Patrícia Rosendo, bom retorno, boa recuperação, vamos juntos aí trabalhar para reerguer a nossa cidade. Bom, e daqui a pouquinho, logo após o intervalo, você confere informações atualizadas sobre a tragédia, notícias aqui com a equipe de jornalismo da TV Correio da Manhã, tem também a população apresentando e trazendo alguns problemas, e você vai conferir ainda hoje. Nós vamos mostrar aqui um contrato que o então governador Sérgio Cabral passou para o prefeito Rubens Bom Tempo, se responsabilizando totalmente por obras que poderiam ter evitado tragédias, inclusive essa tragédia grave que aconteceu desde a última terça-feira. Nós vamos mostrar esse contrato aqui, isso é muito importante. Você vai conferir tudo isso e muito mais aqui na Voz da Cidade de hoje. Fique por aí que a gente volta já. Este é o sorriso de quem sabe o que é e sabe o que quer. De quem acorda cedo e luta com fé. O sorriso dos brasileiros é a nossa inspiração. Ele vem lá de dentro. Por isso merece se abrir em toda a sua beleza. A Sorridentes acredita que todo brasileiro tem direito a um sorriso de primeira, cuidado por dentistas de primeira, com atendimento de primeira. Por isso, meu povo, sorriso de primeira é Sorridentes. Curta o conforto do seu veículo sem se preocupar com os riscos do caminho. Conheça a Gran Prime Proteção Veicular, a associação de benefícios que se destaca na eficiência em proteger seu veículo. Protegemos seu veículo contra roubo e furto, colisão, danos da natureza e muito mais. Tenha também 5 reboques distintos por mês, carro reserva por até 7 dias, motorista amigo e muitos outros benefícios. Associe-se já! Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na Ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em consertos de relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias, Rua do Imperador 715, no centro de Petrópolis.
Estamos de volta aí com a Voz da Cidade. Eu falei agora há pouco sobre os estabelecimentos comerciais que aos poucos estão reabrindo as portas. Quem reabre as portas também nessa quarta-feira é a Ótica Martinho Joias e com uma promoção importantíssima. Atenção, a Ótica Martinho Joias, que fica na Rua do Imperador 712, ali no centro, você já conhece, há mais de 50 anos, com tradição, qualidade, atendendo a população petropolitana. A Ótica Martinho Joias está abrindo com atendimento prioritário para necessidades de pessoas que perderam seus óculos nessa tragédia, oferecendo condições fáceis de pagamento, condições muito especiais de pagamento. Atenção, se você perdeu aí o seu óculos, a Ótica Martinho Joias está reabrindo as portas, dando prioridade a atendimentos de necessidades para pessoas que porventura tenham perdido seus óculos nessa tragédia. Facilidades de pagamentos, condições muito especiais e com atendimento prioritário para você que porventura perdeu seus óculos e está aí necessitando urgentemente de ter um novo óculos. A Ótica Martinho Joias sempre pensando no melhor para os seus clientes e amigos. Obrigado aí à equipe da Ótica Martinho Joias por a gente poder dar uma informação tão importante como essa. Compareça lá, Rua do Imperador 712. Um abraço lá para toda a equipe. Bom, e você que nos assiste pela Tech Cable em Petrópolis e Partido Alferes no canal 16, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3, em Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21 ou pelo nosso site e redes sociais, chegou a hora de você ficar bem informado aqui no programa com a Voz da Cidade Notícias. Bom, um acidente grave aconteceu na manhã desta quarta-feira ali em Correias, próximo ao terminal de Correias, por volta de 20 para as 8 da manhã. Você confere aí as imagens desse acidente. Em frente ao terminal, 2 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local. Pode deixando o vídeo rodando aí, produção. Os bombeiros chegaram rapidamente ali ao local para prestar socorro. E ao longo dessa programação de hoje da TV Correio da Manhã, você confere aí, a nossa equipe de jornalismo vai buscar mais informações e detalhes sobre esse acidente aí. Tomara que essas pessoas fiquem bem e que nada de mais grave aí aconteça. Atenção, motoristas, condutores aí de veículos, vamos tomar cuidado, porque as pistas ainda estão sujas, muita lama e é perigoso. Pode ocasionar aí acidentes graves como esse que aconteceu na manhã desta quarta-feira ali em Correias. Bom, e o Ministério Público Estadual e Federal visitam aí as unidades de saúde de Petrópolis. Confira a reportagem. Terça-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público Federal, vistoriou a UPA do centro de Petrópolis. A unidade estava interditada desde a última terça-feira, dia das fortes chuvas que atingiram a cidade. O objetivo da visita foi identificar as intervenções necessárias que permitam a reabertura da unidade. Nós acabamos de fazer uma visita aqui, uma vistoria UPA Centro. É uma unidade de saúde que foi interditada no dia do evento por causa das chuvas. Houve um desbarrancamento aqui atrás, uma queda de vegetação e uma árvore na frente da unidade que estava um pouco instável. Então, eles optaram, logo que a chuva baixou um pouco, a transferir esses pacientes para outras unidades corretamente. Então, essa unidade temporária está interditada para a liberação da Defesa Civil. E nós viemos aqui com os nossos engenheiros para verificar a segurança da unidade para medidas futuras. Também foi feita a vistoria no Hospital de Campanha da Marinha, destinado ao atendimento ambulatorial de casos leves. Na ocasião, os técnicos verificaram que a estrutura do local está adequada e apuraram o fluxo de encaminhamento dos pacientes para outras unidades. Casos urgentes ou graves estão sendo encaminhados para UPAs em funcionamento, como a unidade do Cascatinha e a de Itaipava. A população saber que aqui é um atendimento ambulatorial, de baixa complexidade, então são casos leves, que não são urgentes. Questões urgentes, de maior gravidade, não devem ser dirigidas para cá. Então nós temos ainda as UPAs, a UPA Cascatinha funcionando, a UPA Itaipava,
a outros pontos de atendimento para onde a população deve se dirigir em casos de maior gravidade. Que o Ministério Público, tanto do Estado quanto do governo federal, não faça essas visitas só agora, durante a tragédia, não. Mas fique constantemente aí acompanhando a nossa saúde aqui em Petrópolis. E após uma semana da tragédia que assolou toda a cidade, a busca por vítimas continua, está longe de terminar. Confira na reportagem de Richard Stolzenburg. Um cenário de guerra. Pelo menos 182 mortes e as buscas por desaparecidos continuam. São mais de 100 pessoas. A angústia de quem perdeu tudo. Triste, muito triste. A tragédia que atingiu Petrópolis completa uma semana e a equipe do Correio da Manhã seguiu por diversas regiões para acompanhar o cenário depois desses 7 dias. No Caxambu, a situação ainda é caótica. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros atuam na procura por vítimas embaixo dos escombros. Após uma semana, a gente está aqui na localidade do Caxambu. Nesse trecho onde nós estamos agora, foi da onde desceu um morro e diversas casas. Aqui havia um conjunto de residências que foram atingidas pela avalanche. Mais para baixo tem uma outra parte do terreno que também foi atingida. A nossa equipe tem que caminhar pelo local porque a área ainda está interditada pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros está atuando no momento na busca por mais um corpo aqui na região e está utilizando os cães para fazer essa busca. Pelo menos uma vítima ainda está soterrada aqui na localidade. A Maria perdeu um amigo na tragédia e relata a dificuldade em passar pelo local. A gente não tem condição psicológica, muito triste. Só aqui foram 4. Um era como um irmão, gostava de todos, mas um era muito especial. Marcelo, o vendedor de queijo, era muito conhecido, morava aqui há muito tempo, a casinha que eles moravam já era da mãe dele, entendeu? Ali eu conheço todo mundo, muito difícil. Cada dia que passa a gente parece que vai ficando pior, vê muitos mortos, né? Amigos da gente, a gente todo dia dava bom dia, cumprimentava. Em meio a tantas adversidades, a ajuda vem de longe. Um grupo do Vidigal, na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, se solidarizou com as vítimas da tragédia e tem distribuído alimentos na cidade. Começa pela fatalidade, né? Na minha idade que eu tenho, eu nunca vi uma fatalidade tão imensa quanto a essa, tantas mortes, tantas pessoas desaparecidas. E isso aí comoveu o coração de todos nós do mototáxi da comunidade do Vidigal, com a liderança desse amigo aqui, que começou a gritar, a falar, e nós abraçamos e fomos montando uma corrente. E hoje estamos aqui com alimento, com água, com material de higiene, para somar com essa população que anda muito triste, né? Não imaginava que ia todo mundo assim abraçar a causa, porque de início começou só eu e mais uns 3 amigos, mas depois todo mundo chegou junto e apesar de eu ter tomado a decisão de trazer, né, a doação para cá, não partiu só de mim, partiu de todos, entendeu? Além das lembranças, os moradores enfrentam outras dificuldades. Para subir, quanto tempo mais ou menos em média, porque a via ainda está interditada? Eu gastei mais ou menos 1 hora de lá aqui, a pé, e tem que voltar de novo. O que faz para trazer compra? Olha, eu não tô ficando aqui, né? Eu tô vindo aqui só para dar uma olhada na casa, como é que tá. Tem minhas cachorras lá. Eu tô ficando na casa do meu cunhado, lá no centro mesmo. Aí pra vir, tem que vir a pé. Você comentou com a gente em off que tá com muito medo de continuar aqui, né? Eu tô, muito medo. Muito mesmo, infelizmente. Depois do que eu vi, eu tô, realmente. Assim como no Caxambu, o cenário de tragédia permanece no Vila Felipe. Moradores ainda enfrentam a falta de água e muitos ainda vivem na procura por familiares. Outros buscam locais seguros para ficar.
Que Deus guarde as próximas chuvas, porque são, infelizmente, as poucas, como as minhas, que ainda estão de pé, também vão deslizar. E no momento, a única coisa que me deu força foi meu filho chorando, falando: mãe, garante que a gente vai ficar bem. E ao mesmo tempo choro, os carros descendo do lado, e uma tragédia. Mesmo aqueles lugares que fiquem de pé ainda, acho que vai precisar de muita ajuda psicológica, os pequeninos que estavam saindo da escola também, assim como meu filho. E tentar ter forças para reerguer em outro lugar, apesar da cidade toda estar um caos, muitos lugares terem sido atingidos, o que nos falta o que nos resta agora é ter fé para tentar recomeçar do zero, né? Esta região onde estamos neste momento é considerada uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil e também a Operação com Cães, está à procura de vítimas ainda soterradas. Alguns moradores ainda acompanham essas buscas. O momento é tenso. A equipe, inclusive, do Corpo de Bombeiros pedia para que a gente se retirasse da localidade. No entanto, aqui do outro lado também é uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil vai começar a busca por novas vítimas. Nas regiões, muitas máquinas ainda prestam apoio para a retirada dos escombros, e as equipes de Operação com Cães atuam na tentativa de localizar as vítimas soterradas. No Morro da Oficina, a angústia daqueles que ainda procuram por familiares. Para entrar na região, apenas com a autorização dos bombeiros e o uso de EPIs. A região mais atingida pelos deslizamentos ainda vive um cenário de guerra. Após uma semana das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, o cenário aqui no Morro da Oficina é de incerteza. Apesar de muitos escombros e ainda muita lama, as equipes do Corpo de Bombeiro seguem atuando 24 horas na busca por sobreviventes. Nota-se no olhar a angústia daqueles que aguardam alguma resposta e um sinal de algum familiar entre os escombros. São pelo menos 4 pessoas soterradas. A Raquel está desde o primeiro dia à procura da enteada Duda, de apenas 17 anos. Ela estava junto com a avó, de 80 anos, no primeiro andar da casa. Quando começou a chover, a mãe dela pediu para ela subir, mas ela não quis deixar a avó dela sozinha, que a avó dela era acamada. E ela falou: vou ficar com a minha avó. A nossa esperança hoje ela é diferente. Geralmente você tem esperança de dias melhores, de coisas boas. A nossa esperança hoje é de resgatar corpos. E como faz 8 dias, é muito milagroso ter vida. Entendeu? É isso. Não tem... a gente fica sem palavras e a gente está aqui movido pelo amor, pela vontade de dar um enterro digno. É lamentável, né? E eu já estou aqui nos estúdios com o nosso jornalista e repórter Richard Stolzenburg. E, Richard, quero parabenizar você pelas reportagens, mas acima de tudo, né? Como é que tem sido, cara, esse cenário? A gente sente em você, né, que não é simplesmente uma reportagem. Todos nós estamos vivendo isso e se deparar com essas pessoas, né? Sentir o que essas pessoas estão sentindo. Como é que tem sido isso, cara? Bom, Ney, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde. Realmente, primeiramente, obrigado. A gente quer deixar claro aqui que é o nosso trabalho. Claro. Como comunicador, como repórter, jornalista, o nosso objetivo aqui é a prestação de serviço e então a gente acompanhar esse cenário é muito triste. Verdade. Porque tem a questão das famílias que perderam diversos entes queridos, tem a questão da responsabilidade, para quem ela vai, quem é o responsável, se é a prefeitura que não fez a vistoria correta, se é a Defesa Civil que teve algum laudo que foi inadequado, se tem a questão dos próprios moradores que às vezes foram avisados, mas construíram porque às vezes não tem alternativa, ou se é um conjunto disso tudo. Então a gente, até mesmo na quarta-feira, quando a gente chegou aqui, foi meio difícil entender a dimensão do que estava acontecendo. Verdade. E hoje, né, ontem, na verdade, completou uma semana dessa tragédia e, infelizmente, a gente olha assim e fala: caramba, ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para
para a gente acompanhar, porque não é simplesmente a chuva, o deslizamento, são diversas famílias, foram mais de 190, são 198 até o momento, pelo menos já onde eu estava acompanhando, 198 óbitos. Então, 198 famílias sofreram por conta disso. É muito delicado, a gente às vezes trata isso como um número, né? Mas quando você vai numa localidade dessa, e é o que eu estava comentando com o pessoal na redação, eu estava sentindo a falta de ir nos locais, apesar de ser um cenário muito difícil, para ter essa sensação, de alguma maneira sentir o que a pessoa está sentindo, aquela empatia. E que a gente conversou com a Raquel, por exemplo, que apareceu na reportagem. A Raquel, na verdade, ela é a madrasta da Duda, que infelizmente foi encontrada ontem à noite, inclusive. E o pai dela, que estava lá embaixo, ele estava a todo momento ali naquela busca, naquela ânsia, porque chega um ponto que ela comentou até, inclusive, e a gente perde a esperança se torna outra, de pelo menos resgatar, de trazer para a família, de falar, poxa, vamos pelo menos terminar isso da maneira correta. Mas realmente, assim, eu em 2011 era bem novinho, acompanhei algumas coisas, mas hoje, em 2022, a gente entender que de novo isso acontece, mais famílias perdem seus entes queridos, e que a gente não vê de fato, claro, uma alternativa para que essas famílias saiam das comunidades, saiam dos morros com risco de deslizamento, e que possivelmente outras ocasiões como essas podem ocorrer, é triste. E fica essa reflexão, cara, o que vai acontecer daqui para frente? O que vai ser feito para que isso não ocorra de novo? Ou para que isso pelo menos se minimize? É o que a gente espera, né? Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui um contrato que foi dado ao prefeito Rubens Bom Tempo em uma outra gestão, onde ele se responsabiliza por algumas obras que não foram feitas e que poderiam ter evitado algumas tragédias. E você colocou muito bem sobre perder entes queridos, sobre perder as pessoas que amam, mas a gente também não pode ser indiferente. É claro, nada se compara a vidas, nada se compara, mas a gente não pode ser indiferente à pessoa que também perde o seu bem, a sua casa, que construiu, de repente, com muita luta, um valor sentimental, o trabalho de uma vida toda para realizar um sonho de uma casa, de construir uma família. É muito duro, o sofrimento é geral. Com certeza, né? Até para a gente que trabalha aqui no centro da cidade, até conversei com um pessoal que, se eu tivesse saído meia hora depois, eu ia já estar sem o veículo hoje. Porque a gente deixa geralmente nossos carros próximos aqui do centro, então todo o centro foi atingido. Sim. A gente viu quantos carros nos rios, e eu até falei, nossa, isso foi de alguma maneira um livramento, porque se eu fico mais 30 minutinhos aqui, o meu carro hoje não ia estar comigo. Então, e assim, esse acho que é o menor dos problemas. Claro. Agora, a pessoa perder a casa, né, não ter alternativa para onde ir. Eu fui lá na Rua Nova nessa semana, e tinha uma família que de um lado estava tudo destroçado e do outro lado a mesma coisa. Ele literalmente no meio. Eu perguntei para ele assim, falei, por que você continua? Ele falou, eu não tenho para onde ir. E aí o que me chocou foi ele comentar o seguinte, os pontos de apoio estão cheios. A gente não tem alternativa. Eu não tenho outra casa para morar. Daqui a algum tempo as aulas vão voltar, essas famílias não vão ter para onde ir. O que elas vão fazer? Elas vão voltar para onde estavam. E, consequentemente, as tragédias se repetem. Essa falta de alternativa chega até a me arrepiar, porque a gente nota a angústia daquela pessoa. Ao mesmo tempo, o carinho pela localidade, às vezes 30, 40 anos morando ali. Sim. E você tem que deixar tudo, mas, ao mesmo tempo, a falta de alternativas. Eu não tenho para onde ir, eu vou morar na rua. Então, infelizmente, as pessoas se arriscam e oram, eu acredito assim, para que não aconteça de novo. É verdade. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E o programa está sempre aberto aqui a você e toda a equipe de jornalismo aí da TV Correio da Manhã. Eu que agradeço, espero que a população tenha esse recado em mente. A equipe do jornalismo, a gente está aqui para auxiliar a população. Logicamente, na medida do possível, a gente faz as coisas. E a prestação de serviço é a nossa missão, e que assim a gente leve o nosso trabalho. Com certeza, e a nível e a título de informação, né? Eu acredito que a gente colaborou aqui com muitas coisas, pessoas que de repente iam para alguns lugares, que foi avisado aqui que não era para ir, então tem toda uma importância isso aí. Parabéns aí, obrigado, Richard. Com certeza, obrigado, Ney.
Olha aí, petropolitanos estão aí não seguindo orientações das autoridades e o trânsito em Petrópolis está aí com uma grande quantidade de veículos, principalmente nas ruas do centro. Confira. Diante do caos que tem sido registrado no trânsito de Petrópolis nos últimos dias, a CPTrans pede que as pessoas só saiam de casa em situações de extrema necessidade. Além disso, os motoristas devem evitar ao máximo o Alto da Serra, uma das regiões mais afetadas pela chuva da última terça-feira e que passa por um grande processo de limpeza. A interdição de algumas ruas deixa a situação ainda pior. Nos últimos dias, já foram registradas mais de 1.300 ocorrências, com maior parte delas sendo de deslizamentos. Até as 4 horas da tarde dessa terça-feira, ao menos 182 óbitos em decorrências da tragédia tinham sido confirmados em Petrópolis. Destes, 111 são mulheres, 71 homens e 32 são crianças. Desse total, 168 foram identificados, 152 encaminhados para funerárias e os demais aguardam os familiares para liberação. A Secretaria de Assistência Social segue no atendimento às 867 pessoas acolhidas em 13 pontos de apoio, estabelecidos pelo município em escolas públicas. Nós temos sempre falado aqui, dado essa orientação, o poder público também, não saia desnecessariamente de casa. A gente sabe que agora está voltando aos pouquinhos, mas ainda tem locais, procure se informar, sempre aqui através da nossa programação, de outras fontes seguras, sobre as vias que estão liberadas, caso haja necessidade, caso você esteja retornando aí para o trabalho, mas procure seguir as orientações. É muito importante para a sua segurança e também para que haja com mais rapidez aí a recuperação da nossa cidade. Bom, e alguns lugares onde estão instaladas máquinas da Riocard foram inundados pelas águas da chuva e algumas dessas máquinas ficaram danificadas. Confira na reportagem de Gabriel Pachola. Em Petrópolis, 5 máquinas de autoatendimento da Riocard foram danificadas com alagamentos que afetaram a cidade no dia 15 de fevereiro. Os equipamentos foram recém-instalados e, por conta da água, já estão em manutenção para recuperação ou substituição. Os problemas foram registrados no Terminal do Centro, loja da Riocard e Terminal Correias. Enquanto algumas máquinas estão sem acesso, os clientes podem recorrer a recargas pelo aplicativo da Riocard+, ou aqui no balcão da loja de atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, na Praça da Inconfidência, número 22. Os equipamentos que estão no Itamaraty, Bingen e Itaipava estão em funcionamento. Mesmo com os meios presenciais para a recarga do cartão, o Cetranspetro e a Riocard+ ainda orientam ao cliente do transporte público que dê preferência ao atendimento nos canais digitais, para colaborar com todas as medidas de prevenção adotadas em caráter emergencial após a tragédia em Petrópolis. Um transtorno, vai ficar um transtorno, né? O nível de estresse vai lá em cima, as pessoas reclamando, né? E os atendentes não têm culpa, né? Porque eles estão ali trabalhando, fazendo a parte deles, mas com certeza vai ter muita reclamação do pessoal. Agora eu quero avisar aqui a CPTrans, aí a Prefeitura, o seguinte. Tudo bem, houve a tragédia aí, as águas, só que antes da tragédia, essas máquinas, a maioria das vezes, vivem quebradas, vivem inoperantes aí nos terminais, tá? Então, que agora consertem ou tragam máquinas novas direitinho. E fica aqui uma dica, nos terminais onde essas máquinas estão, a CPTrans aí, a Prefeitura, em parceria com o Cetranspetro, seja lá o que for, as empresas de ônibus, coloquem câmeras de monitoramento nos locais onde ficam essas máquinas, porque acontece muito vandalismo também. Tem uns pilantras aí que não tem o que fazer, que quebram, já apareceu essas máquinas aí com vidro quebrado e fica lá um tempão lá inoperante, porque a demora, né, de quem é responsável pelas máquinas em consertar ou trocar é grande demais essa demora. Então, agora tudo bem, agora foi a chuva da enchente, beleza. Mas em outros momentos, antes de tragédia de tudo, maioria das vezes essas máquinas estão quebradas, onde elas precisam ser úteis aí para o trabalhador, para o usuário do transporte público. Então,
fica aí a dica. Vamos trocar, trazer máquina nova, consertar aquelas que der para consertar, que não dê problema. E bota umas câmeras de monitoramento para flagrar aí esses vagabundos que destroem o patrimônio público e quebram essas máquinas aí. Bom, e agora quem está chegando é ela, Cristiane Guiô, nossa contadora, com mais uma dica contábil. Hoje, a Cristiane traz aqui para gente a seguinte informação: contribuintes para utilizar o ECAC, ambiente da Receita Federal, terão permissão bronze, prata ou ouro. É agora, no quadro Dica Contábil. É com você, Cris. Dicas Contábeis, com Cristiane Guiô. Olá, Ney, olá pessoal da Parte da Cidade. Hoje eu trago uma novidade que vai começar agora, dia 25, na sexta-feira. Os contribuintes, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas, estão habituados a entrar no ECAC, na Receita Federal, no ambiente, no site da própria Receita Federal. É gerado um código de acesso através dos dois números de recibo de entrega do imposto de renda dos últimos 2 anos, ou é acessado por certificado digital. A Receita Federal vai exigir, a partir do dia 25 de fevereiro, nível de segurança prata ou ouro para ter acesso a esses serviços digitais dentro do ECAC. E que níveis são esses? Bronze, prata, ouro? O que significa isso? O nível bronze, né, são as contas cadastradas exclusivamente com informações de CPF ou do INSS. Já o nível prata são para os cidadãos que têm o cadastro de suas contas validadas por biometria facial da carteira de motorista, o CNH, dados bancários, ou seja, foi validado através do Internet Bank ou um banco credenciado, ou cadastrado no CIGEP. Por fim, as contas validadas por biometria facial da Justiça Eleitoral ou por certificado digital, compatível com o ICP Brasil, passam a ter o nível ouro de segurança. Mas a Receita Federal lembra que pessoas físicas que declaram imposto de renda e as empresas optantes pelo Simples Nacional vão poder acessar o portal do ECAC utilizando o código de acesso, que é uma espécie de conta exclusiva do ECAC, como é feito atualmente. Aproveitar, falar para os contribuintes que desejam realizar a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física, exercício 2022, referente ao ano calendário 2021, já tem prazo. Vai iniciar dia 2 de março e termina no dia 30 de abril. Foram as Dicas Contábeis com Cristiane Guiô Cardoso de hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Dicas Contábeis com Cristiane Guiô. Valeu, Cris. Você que ficou com alguma dúvida em relação a essa dica ou quer alguma outra informação, entre em contato, procure lá Deiane Contabilidade nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ou mande um e-mail, deianecontabilidade@hotmail.com. Nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta aqui com a participação da população, trazendo aqui algumas denúncias, algumas reclamações, informações atualizadas aí sobre como está a recuperação da cidade após essa tragédia. E você vai conferir aqui um contrato que na época foi dado pelo então governador Sérgio Cabral ao prefeito Rubens Bontempo, se responsabilizando por obras que poderiam ter evitado novas tragédias, inclusive uma tragédia grave como essa que a cidade viveu. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. MS Saúde, a sua drogaria bem no centro de Petrópolis. Aceitamos todos os cartões com parcelamentos e pagamentos facilitados. Trabalhamos com Funcional Card e Cartão Card. Convênios com diversas empresas. As melhores marcas, descontos especiais, atendimento diferenciado e ofertas toda semana. MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, ao lado da Igreja Universal. Ligue agora, 2231-5656. Saúde em primeiro lugar.
Aica Imóveis, há 40 anos oferecendo garantia e segurança. Visite o nosso site e confira as nossas ofertas, opções de financiamentos e condições imperdíveis. A Aica lhe oferece as melhores oportunidades para você adquirir o seu patrimônio imobiliário. Faça-nos uma visita no centro de Petrópolis, na rua 16 de março, número 80, loja 2, e em Itaipava, na Estrada União Indústria 10.396, loja 6, no condomínio All Suites, em frente ao Shopping Tarrafas. Imóveis com garantia é na Aica Imóveis. Crie destaques para seus produtos no perfil do Instagram. Divulgue seus trabalhos para seus contatos no WhatsApp. Apresente para milhares de pessoas a sua marca com a sua página do Facebook. Tenha uma vinheta de altíssima qualidade para seu canal do YouTube, programa de TV ou institucional de sua empresa. Contrate um serviço de qualidade com um bom prazo de entrega e, melhor, por um preço que caberá no seu orçamento. Não perca tempo. Acesse agora Ramos P _designer no Instagram ou a página Renderize no Facebook. Renderização, design gráfico e mídias sociais. De volta aí com a Voz da Cidade, um abraço aí para Nova Friburgo, nos acompanhando no canal 5 da Tech Cable. Um abraço lá para o Maurinho, para a Lúcia, para o Jorge, galera ali do bairro Olaria, pessoal do centro de Nova Friburgo nos acompanhando toda a programação da TV Correio da Manhã. Um abraço aí para todos. E em Teresópolis também, um abraço para a galera, para os teresopolitanos que nos acompanham pelo canal 21 da Tech Cable. Obrigado aí a todos pelo carinho. Lembrando que vocês também podem participar aqui com a gente. Tem problema aí na sua rua, no seu bairro, manda para cá. Envia aí através do nosso WhatsApp que está aqui na tela. 988-82-2049. Você que não é de Petrópolis, DDD 24, você pode mandar o seu vídeo, sua foto, dando sempre uma dica para você aí, quando você for fazer vídeo ou foto de algum problema aí na sua rua, no seu bairro, mandar para a gente, faça com o celular deitado assim, ó, na horizontal, porque aí a imagem fica melhor para ser exibida aqui na TV. Ou você pode ser o nosso repórter selfie também, mostrando aí o problema, falando, né? Sem palavrão, sem baixaria, que a gente bota aqui no ar, a nossa equipe vai analisar e você vai estar colaborando aí com o seu bairro e com a sua cidade, beleza? E um abraço também para ele, para o jornaleiro mais musical da região serrana, o Carlinhos, da Banca do Imperador. Banca do Imperador, a banca da sorte. Jornais, revistas, recargas para celular e a maior variedade em títulos de capitalização, raspadinhas e muito mais. Centenas de pessoas já foram premiadas. Rua do Imperador, 195 no centro. Banca do Imperador, sua sorte começa aqui. Um abraço, Carlinhos, Bruno, Rose, toda a equipe, essa galera maravilhosa ali da Banca da Sorte. Bom, e agora chegou a hora da galera trazer aqui a sua denúncia, a sua reivindicação. É hora de deixar o pessoal soltar o verbo aqui no programa. E quem vai começar soltando o verbo aqui hoje sou eu. Soltando o verbo que toda a população petropolitana tem soltado e quer soltar a todo momento. Nós temos falado aqui que não dá para botar a politicagem acima de vidas. Mas não há como não tocar em assuntos que responsabiliza pessoas e que são responsáveis pela perda dessas vidas. Não tem como. Não tem como a gente não tocar num assunto, porque uma tragédia poderia ter sido evitada, poderia ter sido amenizada, pessoas poderiam não ter morrido, ainda que algum problema acontecesse. Não há como não falar sobre isso. Nós temos o atual prefeito da cidade, que já está no seu 4º mandato, e o seu vice-prefeito também foi um prefeito da cidade, e somando os dois, essa, se não me falha a memória, é a 4ª ou 5ª tragédia
que ambos vivem. E durante tudo que está acontecendo, em uma entrevista, o excelentíssimo prefeito Rubens Bom Tempo disse que o que está acontecendo está sendo um aprendizado. Uma pessoa que já viveu outras tragédias. E aí a gente começa a descobrir situações agravantes relacionadas a isso. E agora eu quero pedir à minha produção que bote na tela a foto de um contrato. Esse contrato, na época, foi... isso aí é a reportagem, a matéria que saiu no jornal Correio da Manhã, confirmando que o então governador Sérgio Cabral deu a Rubens Bom Tempo o contrato das encostas. Você vê aí em 10 de julho de 2013, um documento assinado pelo então governador Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e Rubens José França Bom Tempo, coloca o então prefeito de Petrópolis como interveniente executor, assumindo todas as obrigações e excluindo a Secretaria de Obras do Estado, tratando-se do auditivo ao anexo do termo de compromisso número 0396.117-63/2012, entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica, e o Estado do Rio de Janeiro. Agora pode tirar aí, eu quero que bote a imagem do contrato. A gente tem aí a foto do contrato, um contrato que foi entregue do governador Sérgio Cabral, na época, ao prefeito Rubens Bom Tempo. Isso aí deve estar aberto aí de alguma forma errada, eu não sei se tem como a produção conseguir abrir, se está em PDF. Por favor, queria que desse uma confirmação, ou então deixasse ali essa outra imagem agora que nós tiramos aí na tela, por favor, sobre esse contrato que foi entregue ao prefeito Rubens Bom Tempo. Um contrato que prova que o prefeito Rubens Bom Tempo era o responsável pelas obras que evitariam tragédias como o que aconteceu na última semana. Em 10 de julho de 2013, esse documento foi assinado. É importante demonstrar que o governo federal, na época, estava sob comando da presidente Dilma Rousseff. E o então prefeito Rubens Bom Tempo infernizou a vida do Estado até conseguir ser o executor das obras das encostas de Petrópolis. É exatamente isso. Junto com o governo federal, Rubens Bom Tempo conseguiu tirar a execução do governo estadual e assumir oficialmente a gestão de recuperação da cidade após a tragédia de 2011 no Vale do Cuiabá. Aquela eleição de Rubens Bom Tempo teve como alvo exatamente o seu antecessor, Paulo Mustrange, que hoje é o seu vice-prefeito, na qual ele apontou o dedo e acusou de fracassar, fraudar e desviar os recursos e ainda de ser incompetente para recuperar o desastre de 2011. Eu quero ver com a produção aí, chama aí, eu acho que eu tinha mandado um PDF aí desse contrato. Eu quero fazer questão de mostrar esse contrato. Senão a gente vai para o intervalo para tentar resolver isso e tentar botar esse contrato aí. Porque o contrato é real. Oi. O contrato existe. O contrato foi entregue. E nesse contrato, o prefeito Rubens Bom Tempo, que na época era o prefeito, se responsabilizando pelas obras das encostas que não foram realizadas, ocasionando novas tragédias, chegando a essa tragédia que assolou Petrópolis desde a última terça-feira. Tá, então vamos botar aí. Obrigado aí, produção. Isso. Tenta converter aí pra gente botar. Isso, não tem pressa não. Não tem pressa não. Enquanto isso, pode ir deixando a outra imagem que eu vou continuar lendo essa nota que foi colocada. Olha aí. Tudo que eu já falei aqui. O prefeito Rubens Bom Tempo tirou a execução, a responsabilidade do governo estadual e assumiu oficialmente a gestão de recuperação da cidade após a tragédia de 2011.
Aquela eleição de Rubens Bom Tempo, que nós já falamos aqui, que teve como alvo aí o prefeito Paulo Mustrange, o então prefeito Paulo Mustrange, que hoje é vice do Bom Tempo. Enfim, esse documento responsabiliza totalmente o senhor Rubens José França Bom Tempo pelas obras que não foram realizadas. Foi a maior guerra política da história na época, utilizando-se aí da tragédia como argumento. E anos depois, Mustrange se torna aí, sem nenhum problema, o vice-prefeito. Tá aí o contrato. Obrigado, produção. Olha aí o contrato. Tá aí, olha, a primeira cláusula, não sei se tem como aumentar isso aí, para o pessoal em casa ali, pode parar aí. Isso, aí, beleza. Tenta aumentar mais um pouquinho, tá dando problema aí? Então diminui. Se ele tá saindo fora, diminui, então tira daí. Deixa do jeito que estava então mesmo. Mas que se tentar aumentar, ele vai sumir, é isso? Então, se der para deixar do jeito que estava, deixa aí. Não precisa aumentar, não. É só para a gente ver que esse contrato existe. Um contrato que responsabiliza o atual prefeito Rubens Bom Tempo, que na época também era o prefeito, está no seu 4º mandato, sobre as obras de encostas. E aqui a gente não está falando de política, não. A gente não está aqui colocando política acima de nada. É fato. Olha aí. Vamos ler essa primeira cláusula? Pode deixar do jeito que está. O presente instrumento, item, por finalidade, excluir o irreverente, bota aí para mim aí. Desculpa. O interveniente executor, a Secretaria de Estado de Obras, a CEObras, responsabilizando totalmente o atual governo pelas obras de encostas que não foram realizadas. Aqui está com um pouco de dificuldade, pode voltar para cá, produção? Pode voltar para mim aqui? A gente está com um pouco de dificuldade ali, mas já deu para ver o contrato. Está ali assinado pelo Sérgio Cabral, pelo Rubens Bom Tempo. O que significa esse contrato? Já falei aqui, vou resumir de novo. O prefeito Rubens Bom Tempo pediu o contrato, chamou o contrato para ele, assinou, tirando a responsabilidade da execução da obra do governo do estado e assumindo de fazer isso. Só que de lá para cá, a gente não viu isso acontecer. Apenas mais tragédias e tragédia mais grave como essa que assolou Petrópolis desde a última terça-feira. Isso é muito sério, é muito sério. E nós vamos continuar apurando e mostrando para a população a realidade das pessoas que são responsáveis por situações que poderiam evitar mortes. Simplesmente isso. Obras e serviços que poderiam evitar mortes, mas que não foram executados. E lamentavelmente, agora no 4º mandato, uma tragédia terrível acontece, a pior da história de Petrópolis. E esse mesmo prefeito, que já mostrou essa falha no passado, diz que ainda está sendo um aprendizado. Que Deus proteja Petrópolis, que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir, pensar e repensar, consciência total, na hora de colocarmos no comando da nossa cidade pessoas que são responsáveis pela vida da nossa população. Eu vou para o break rapidinho e eu volto aqui com a participação da população e com mais atualizações sobre o que está acontecendo em Petrópolis após essa tragédia. Fica aí que eu volto já. Ponto Fino Decor, uma nova loja com mais conforto, mas com aquele padrão de atendimento que você já conhece e os mesmos produtos de qualidade. Tudo em aviamentos, armarinhos com grandes variedades, promoções de soft tecido especial para toalhas de mesa e cortinas, carpetes, almofadas e diversos utensílios para a sua casa. Aceitamos cartões com pagamentos facilitados. Venha conhecer nossa nova loja, Rua Doutor Porciúncula 18, no centro, bem ao lado do terminal rodoviário. Visite nossas redes sociais
Entre em contato pelo nosso WhatsApp 24 992 25 8467. Armarinho, aviamentos e decoração é na Ponto Fino Decor. Ei, você! Quer transformar o visual da sua casa com mais conforto para o dia a dia? Venha para a Casa Decora. Cama, mesa e banho e decoração, com praticidade e estilo para o seu lar. Revenda exclusiva dos produtos Fibrasca, com uma linha completa de travesseiros para todas as idades e linha ortopédica. Itens para mesa posta, guardanapos de tecido, supler, entre outros. E para presentear a criançada, uma linha infantil completa de roupões de banho, almofada, manta e muito mais. Temos também caminhas para o seu pet. Aceitamos encomenda para todo o país. Casa Decora, Rua do Imperador 625, Loja 5, Shopping Copacabana, bem no centro de Petrópolis. Visite o nosso site, as nossas redes sociais ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 2245-2066. Esperamos por você. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade. Você acompanhou aí, mostramos aí o contrato que deixa a gente realmente muito indignado, né? E toda a população fica indignada. Nós vamos inclusive ouvir agora aí um telespectador soltando verbo aí em situações relacionadas a todo esse problema aí. Solta o verbo. Bom dia, Ney. Oi. Obrigado pelo seu trabalho aí, cara. Continue assim, com o compromisso de ajudar o povo petropolitano, cara. Você é uma voz aí a mais pra gente aprender a melhorar na vida. Só tenho uma pergunta. A pergunta que nós já sabemos a resposta, né? Por que continuamos a votar as mesmas pessoas que não fizeram nada no passado? Não fizeram nada. Tem político aí com 4 mandatos que não fez absolutamente nada para prevenir a vida das pessoas. Eu tenho uma resposta para isso. Do povo, falta de estudo, educação, inteligência e pesquisa. Infelizmente o povo não faz isso na hora de votar. Então por isso vamos continuar sofrendo. Obrigado, Ney. Seja a nossa voz aí sempre, cara. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Nós estamos aqui para isso, para dar voz à nossa população e juntos tentarmos construir sempre uma cidade melhor. E é o que você falou, que a nossa população desperte. Não é possível querer continuar insistindo numa velha política que a cada mandato mostra uma incompetência em estar à frente da cidade. Não é possível isso. Bom, e nós vamos ver agora aí uma situação que aconteceu ontem. Um ônibus com donativos que vinha para Petrópolis foi parado por uma fiscalização e impedido de vir à cidade. Nós vamos assistir aí um vídeo, ouvir, para tentar entender o porquê. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na BR-116, na altura de Piabetá, Rio de Janeiro, com um ônibus cheio de donativos. Nós saímos de São João da Barra, com destino a Petrópolis, e a NTT está dificultando a gente aqui, tá? Já multou o carro, e somente donativos, certo? A NTT dificultando aqui a nossa ajuda. É revoltante essa situação. Nós passamos na balança de Tanguá normalmente, não deu excesso, não deu nada. Aí chegamos aqui, 360 quilos de excesso. Então a gente demonstra nossa revolta aí com o órgão. Tá aí, ó. Bom, em relação a essa situação, se está comprovado que o ônibus está com excesso de peso,
Os fiscais da NTT não estão errados, porque eles estão preocupados com a própria vida do condutor do ônibus. Porque você sobe uma serra com um ônibus com excesso de peso, é complicado. Se acontece um acidente grave com esse motorista, esses fiscais vão ser responsabilizados, porque o ônibus passou ali na frente de uma fiscalização, a fiscalização ignorou, e se acontece um acidente e comprova que existe excesso de peso, quem tinha que fiscalizar não fiscalizou, esses camaradas vão ser punidos. Então, se estava acima do peso, eles não estão errados. Me desculpe, mas a fiscalização não está errada. Agora, multar, eu acho que já foi demais. Eu acho que teria que parar onde falar, olha, você está com excesso de peso, a gente entende, é donativo, beleza, a gente quer que vocês vá levar a doação, mas só que vocês vão ter que pedir para um outro carro vir para dividir e tal, enfim, chegar a um acordo. Agora, tratar mal, como foi relatado, se é que trataram, e multar, eu acho que foi desnecessário. Agora, se o ônibus realmente estava acima do peso, a fiscalização está fazendo a obrigação dela porque está pensando na própria vida do motorista e de outros motoristas, porque pode acontecer um acidente e envolver outros veículos também. Então, a NTT está aberta aqui para qualquer direito de resposta aos responsáveis, mas assim, eu acho que acho não, tenho certeza que essa é a situação. Se realmente estava passando, estava com excesso de peso, os fiscais não podem deixar prosseguir. Bom, e para terminar, eu quero pedir imagens aqui, olha, a gente torce que não chova mais em Petrópolis, apesar de ainda existir um pouco de previsão, porque ontem nós levamos um susto. Ontem muita água caiu em diversos pontos da cidade, ficou assim, olha, Bingen, Mosela, várias ruas alagadas, rios que transbordaram, dando um susto nos petropolitanos. Pode botar a imagem aí na tela, por favor, desse transbordamento que aconteceu. Olha aí os rios na Mosela. As ruas, as casas chegaram a ser invadidas aí pela água, dando um grande susto na população metropolitana. O salão já tá assim, ó. Olha aí. Ali no Bingen, um trecho da rua Bingen caiu ali na altura da Faculdade Estácio de Sá, onde está o hospital de campanha. Realmente foi um susto, mas a gente torce muito, muito que Petrópolis permaneça com o céu azul para terminarmos essa recuperação e podermos reerguer de novo a nossa cidade com as pessoas que têm compromisso verdadeiramente em reerguer a nossa cidade de Petrópolis. Fiquem todos com Deus. Você confere aí agora o telejornal, o Correio da TV, Correio da Manhã na TV e logo em seguida programa original com Beto de Oliveira e você acompanha toda a nossa programação. Um beijo, fiquem com Deus, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.